do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui, irmãos, que ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo ele convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Todo cristão, diariamente, ele enfrenta uma batalha espiritual, né? Nós sabemos que há forças contrárias, né? Há forças que procuram nos destruir, procuram nos impedir, né, de servir a Deus como convém, como agrada a Deus, né? E nós precisamos estar preparados, precisamos estar revestidos, né? Como disse o apóstolo Paulo, iniciando o versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O preparo espiritual do crente para a batalha. Primeiro, como lemos este versículo, fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Não temos poder em nós para enfrentarmos esta batalha, porque é interessante, né, irmãos? Vamos estar vendo mais adiante, mas é como disse o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Então não adianta eu estar bem preparado fisicamente, enfim, entrar aí para uma academia, também me preparar aí para aprender artes marciais e aprender a lutar e me defender, enfim, né? Não seria o caso, né? Pois aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. Isso quer dizer, não é contra as pessoas, mas é contra, como diz o apóstolo Paulo aqui, nós temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esta força, este poder, ela vem do Senhor, e este poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Temos que manter esta comunhão, temos que manter-nos ligados com Deus, né? Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, conforme está, né, no capítulo 4, versículo 23. Precisamos, né, estar aí renovada a nossa mente, e também da vida em santidade, e ser cheio do Espírito Santo. Isso é importante, né? Pois nós sabemos que este campo de batalha, onde ocorre esta batalha espiritual, onde acontece nestas investidas do adversário, estas investidas do inimigo, é em nossa mente, né? É o campo de batalha onde o inimigo atua, onde o inimigo quer atuar aí para nos atingir, para nos ferir e até mesmo, se possível, né, nos matar espiritualmente.
a vitória, né? Quando esta vitória não pode ser alcançada por outro meio, né? Não tem outra forma a não ser nós nos mantermos em comunhão com Deus, né? A nossa fé em Deus nos fortalecendo para que possamos resistir nesse dia mau. Louvado é o nome do Senhor. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Ter apenas um conhecimento, né, superficial da Escritura, também frequentar alguns cultos, não é o suficiente, né? Nós sabemos, irmãos, que o poder de Deus, ele está disponível aos fiéis, né? Ele está disponível, este poder de Deus, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, segundo escreveu Lucas no capítulo 10 e o versículo 19. Mas nós precisamos buscar no Senhor, ter este contato, esta comunhão com o Senhor, né, para que possamos estar preparados, fortalecidos, porque aquele que não está forte, aquele que não está preparado espiritualmente, ele vai perder a batalha, ele vai perder aí a luta, vai sair ferido, vai sair machucado. Então precisa estar preparado, né? Precisa entrar na academia de Deus aí, né? Precisa estar preparado com o Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus, né? Está aí, o Vinícius está colocando o banner, então, do Congresso de Jovens, dia 10 e dia 11 de setembro, às 19h30. Não perca, meus irmãos, esteja conosco, né? Já reserve esses dias. Já está ali, agora apareceu ali, Vinícius, né? Apareceu, dia 10 vai estar pastor Eliezer, junto com a sua família, e do dia, né, 11 vai estar o evangelista Emanuel, né, este jovem aí, qual Deus tem usado em suas mãos. Deus abençoe, será a bênção de Deus. Segundo ponto, conhecendo o campo de batalha espiritual. Dentro disso, irmãos, nós sabemos que há, e como o apóstolo Paulo disse, as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo, conforme o versículo 11, indica armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador, né? E o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro, lá no versículo 8 do capítulo 5 da sua primeira epístola, o apóstolo Pedro, ele escreve ali para que os irmãos estejam atentos, estejam vigilantes, e ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E Pedro estava dizendo isso já por experiência própria, porque o Senhor Jesus avisou ele antes dele negar o Senhor 3 vezes. Ele disse: Pedro, o diabo pediu para se andar contigo, né?
e pediu para brincar com Pedro, mas o Senhor Jesus, ele intercedeu para Pedro não cair, né, na fé, para Pedro não desistir de seguir o Senhor, né? O Senhor, ele foi em favor de Pedro para poder ajudar a Pedro, né? Para que Pedro não viesse a desmoronar na sua caminhada, né? Mas ele sabia, né? Ele passou por esse momento, ele passou por esta experiência desagradável, né? Achando que estava forte, achando que estava preparado, né? Mas na realidade ele não estava, não. Ele precisou que o Senhor, né, intercedesse por ele, lhe ajudasse aí. E Pedro, então, ele pode escrever com muita propriedade, dizendo: sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele está aí, ele anda em derredor. Ele fica esperando uma oportunidade, um momento para poder entrar aí e contaminar a sua vida, trazer um prejuízo para você, né? Causar um dano à tua vida, à tua família, ao teu trabalho. Então, meus queridos irmãos, né, nós sabemos que há aí a astuta cilada do adversário. Então, tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo Jesus. É esse o propósito dele, é destruir a igreja do Senhor. Aleluia. Algo que ele não vai conseguir, né? Algo que ele vai continuar tentando, ele vai continuar investindo, né? Porque é uma guerra, e na guerra há várias batalhas, né? E muitas vezes perde a primeira batalha, mas volta para a segunda batalha, a terceira batalha, e segue a batalha até terminar a guerra. Então nós sabemos, e vamos ver aqui, irmãos, por causa do tempo, não vamos estar lendo todos os versículos, mas algumas de suas astúcias são: primeiro, confundir a mentira com a verdade. E nós já vimos isso lá em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, onde nossos pais, lá no Jardim do Éden, né, passam por esta situação, essa investida, essa astúcia cilada do diabo, do adversário, né, confundir a mentira com a verdade, né? E segundo ponto também, deturpar as escrituras. Ele procura deturpar as escrituras, né? Foi quando ele intentou lá o Senhor Jesus, tentando o Senhor Jesus, que estava lá no deserto, que depois de ser batizado pelo João Batista, ele é impelido pelo Espírito Santo e vai para o deserto, e ali ele se apresenta e tenta então deturpar as escrituras, mas o Senhor, através da palavra, ele venceu ele. Terceiro ponto, dissimular. Isso quer dizer disfarçar, fazer parecer diferente, induzir a dissimulação, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e versículo 14. Disfarçar, né? Ele vem disfarçado. E ali, irmãos, neste versículo, o apóstolo Paulo diz, né? Porque tais falsos apóstolos, vejam, havia falsos apóstolos também lá naquele tempo, onde a igreja estava iniciando, onde a igreja estava em processo de crescimento. Já havia alguns ali se intitulando, se auto-intitulando, né? Apóstolos, somos pastores, né? Enfim, como nos nossos dias de hoje, que está cheio disso, né? Cheios de falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, enfim, também havia naquela época. E o apóstolo Paulo, ele diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos,
transfigurando-se em apóstolos de Cristo, se fazendo, se disfarçando, né? Uma dissimulação. Eles estão se disfarçando, eles estão fazer-se parecer, né, diferente, aquilo que eles não são. Estão vestindo lá como o lobo vestiu uma capa de cordeirinho, de ovelha, né? Vem falando mansinho, bonitinho, querendo enganar, né? E então é o que o apóstolo Paulo está alertando a igreja e dizendo, e não é de maravilha, ou não é de se maravilhar por isso, porque o próprio Satanás, o próprio adversário, se transfigura em anjo de luz. Olha aí. Cuidado então, meu irmão, cuidado, meu amigo, né? De repente você diz, não, mas eu vi um anjinho ali tão bonitinho, era uma luz tão bonitinha, dizendo que eu tinha que fazer tal coisa, dizendo que eu tinha que me calar, não tinha que falar mais nada com determinada pessoa, tinha que deixar de orar por esta pessoa, tinha que deixar de seguir o caminho que estou seguindo, tinha que deixar de vir na igreja, de servir o Senhor. Cuidado, né? Aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro, né? Dizendo, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, né? Também o ponto 4, fazer falsos sinais, está lá em 2 Tessalonicenses 2,9, né? Isso aí como a aparição lá do iníquo, né? É fazer falsos sinais e enganar a muitos, procurar enganar, né? Porque muitos querem sinais, né? Estão atrás de sinais, correm porque querem sinais, querem ouvir algo, querem sentir algo. E isso às vezes é perigoso, né? Porque estamos aí nesta batalha e o inimigo ele quer confundir, né? O nosso adversário quer nos confundir muitas vezes e nos enganar, né? Também é dele próprio, conforme Apocalipse 12, o versículo 10, fazer acusações. Quem sabe você está sendo acusado aí por alguma coisa, te acusaram, né, injustamente. Olha, você sabe que isso é próprio do adversário, né? Quando estamos nesta batalha espiritual, você diz, estão me falando tal coisa, estão me acusando de algo que eu não fiz, estão dizendo algo que não tem nada a ver, não procede. Olha, fique sabendo que isso é próprio do adversário, você está numa batalha. Você está bem-vindo à batalha, né? Bem-vindo à batalha espiritual. Te prepara, aleluia, para guerrear, para combater, botar em retirada esse inimigo, em nome do Senhor Jesus. Também semear incredulidade, conforme 2 Coríntios 4:4, né? Porque um coração incrédulo, ele não vai conseguir tocar Deus, ele não vai conseguir ser abençoado por Deus, ele não vai ter como agradar a Deus, porque o escritor aos Romanos, no capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem fé, você não tem como agradar a Deus. E ele procura semear a incredulidade, a dúvida, para que você não venha agradar a Deus. Sétimo ponto aqui, o final, promover ideologias anticristãs, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 e 4, promover ideologias anticristãs, né? Como está por aí, né? Como está o mundo hoje, né? Sendo atacado, isso já é o espírito do homem do pecado, o filho da perdição, né? Que está semeando aí, né? Ideologias aonde muitos estão seguindo, muitos estão sendo, né? Vencidos, né, por estas batalhas, dizendo, não, hoje tudo é diferente, que vale é o amor, Deus ama de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira.
Pois é, né? Deus ama o pecador e entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por ele na cruz do Calvário, mas Deus não pode aceitar o pecado. Deus é santo, santo e santo, né? Deus não pode, né, ter esse contato com o pecado. O pecado, como diz o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz que o pecado ele faz divisões, é como uma parede entre nós e Deus. Então nós precisamos derrubar esta parede através de Cristo Jesus, para podermos ter contato com Deus, né? Então, irmãos, nós vimos que diante desse quadro, o texto sagrado nos ordena: revestivos de toda a armadura de Deus, né? Porque você está aonde? Você está nesta guerra, você está nesta luta, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. O conflito contra o reino das trevas. Vamos seguindo aqui um pouco mais. Paulo enfatiza que este conflito não é contra a carne e o sangue, como nós falamos, né? Não é cuspir na cara de teu irmão, dar tapa na orelha dele, bater, chutar a canela dele, né? Tomar um coice de alguém e por aí afora, né? Não é desta forma. É claro que, além deste adversário, né, nós temos adversários como o mundo, né, e nós mesmos, a carne, né, a velha natureza. E muitas vezes, né, irmãos, nós podemos confundir e dar sempre crédito aí ao inimigo, dizendo a coisa do inimigo. Às vezes nós estamos lá, né, enfrentando aí o inimigo que se chama o mundo, né? Um mundo que também jaz do maligno, mas tem aí o seu sistema, o sistema mundano, e muitas vezes a gente pode ceder, né, com os nossos desejos serem aflorados, enfim, sermos enganados por ele, ou como da nossa própria carne, né, um desejo, né, sermos aí tentados por algo e cometemos aí um pecado contra o Senhor, ou algo da nossa própria natureza que era má, enfim, e podemos aí, né, fazer algo errado. E é claro que por trás disso nós vemos que muitas vezes o inimigo se aproveita, né, e lança aí as suas tentações, enfim, as suas ciladas, astutas ciladas, para ver se a gente coloca o pezinho ali e fica preso, né, atado com ele ali, e aí já viu, estamos lá amarrado com o inimigo, preso por ele, né? Então precisamos ter este cuidado, né? E este conflito contra o reino das trevas, né, qual Paulo enfatiza, né, que não é contra a carne e o sangue, não se trata de lutar contra um ser humano, né, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. A batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que debaixo da autoridade do diabo mantém os homens na escuridão. E há uma guerra, né? E a Bíblia nos fala disso. Nós vimos, irmãos, alguns exemplos, por exemplo, nós vimos quando Daniel se coloca em oração, entendendo que havia completado 70 anos de cativeiros, enfim, do povo de Judá, que estavam lá no cativeiro na Babilônia. Então ele se coloca em oração, e nós vimos ali que Deus envia a resposta desde o primeiro dia, primeiro momento que ele se colocou em oração. Então algo importante aqui que nós aprendemos: quando estamos em contato com Deus, quando estamos aí em comunhão com Deus, em comunhão com os céus, a partir do primeiro momento que você abre a sua boca para falar com Deus, a partir do momento que você se coloca de joelho para interceder, para levar
abrir o seu coração e falar com Deus, saiba você que Deus já te ouviu, né? E Deus já tem a resposta. E lá na passagem, no livro de Daniel, nós vimos que o anjo, ele vem, o mensageiro, para trazer, né? O anjo Gabriel vem, o mensageiro, para trazer ali a resposta para Daniel, mas ele é impedido, e ali a Bíblia usa o termo príncipe da Pérsia, né? Aquele líder daquela região, né? Aqueles demônios que estavam no ar ali, eles procuraram impedir, né? Mas aí vem, né? Vem, Deus manda, né? Manda ali provavelmente o arcanjo, né? Como o arcanjo Miguel, né? E o guerreiro, o líder responsável por aquela região, né? Conforme a palavra do Senhor, e ele ali então faz guerra, né? Contra aqueles anjos caídos, aqueles anjos que estavam ali para impedir, né, a passagem do anjo mensageiro, para que pudesse então chegar a mensagem até Daniel. Vejam vocês, né, que desde o primeiro dia, Daniel ficou quanto tempo? 21 dias orando, né? E a batalha foi grande. Então há uma batalha espiritual, há uma guerra espiritual. Nós cremos que há milhares e milhares de anjos, né, do Senhor que estão aí também a trabalho, a serviço de Deus. E então nós sabemos que há uma guerra, há um movimento aí como disse o apóstolo Paulo, né, que estas hostes infernais da maldade, né, que estão abaixo da autoridade do diabo, que procuram manter as vidas escravizadas nas trevas, na escuridão. Então nós precisamos, queridos irmãos, estar aí revestidos de poder, revestidos da força do Senhor e mantendo a nossa fé, né, a nossa fé ativa, para podermos aí, né, não dar lugar ao medo ao nosso coração, mas estarmos ali dispostos a lutar, a combater, né, no nome do Senhor Jesus. Também é importante aqui nós lembrarmos, né, conforme escreve o apóstolo João, na sua primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18 e 19, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então nós temos que colocar a nossa fé em ação. Pertencemos ao Senhor. Jesus nos comprou pelo seu precioso sangue. Não foi preço de ouro, de prata, mas foi o seu precioso sangue que nos resgatou, e ele nos comprou, nos adquiriu. Então nós temos que colocar a nossa fé em ação e saber que ele não pode nos tocar. Ele pode vir, ele pode tentar, pode vir, né, com esta batalha, né, tentar nos afligir, tentar nos ferir, tentar nos derrubar, tentar nos enfraquecer, mas nós temos que estar confiante no Senhor, que somos mais que vencedores. Amém? Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes infernais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal, né? Então, como nós falamos, né, que o inimigo lá ele se transforma em anjo de luz, né? Então nós temos que ter este cuidado aí, né? Como às vezes muitos
pessoas que estavam envolvidas na obra do Senhor, na casa do Senhor, mas foram enganados, né, por espíritos enganadores, né? Então, e fundando, aí abrindo seitas heréticas, né, que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, são heresias, né, que distorcem a palavra do Senhor e ensinam uma doutrina contrária. Pessoas que foram enganadas, né? Foram enganadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo ponto aqui, nós vimos, eles são, né? Eles são poderosos. Os títulos, principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer, viu? Eu digo para você, não tenha medo. Você que tem a Cristo, você que tem a sua fé ativa, não tenha medo, né? Somos incentivados a lutar. Continue lutando. Por mais fraco que você se sinta, por pequeno que você se sinta, lute. Lute no nome de Jesus. Aleluia. Sobretudo, irmãos, né? Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer. A vencer. Pois o Senhor da igreja está elevado a um nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Ele está acima. Aleluia! E o Senhor Jesus não tem só poder, Ele tem todo o poder. Todo o poder tem o Senhor Jesus Cristo. Então, aleluia, você deve lutar, não desistir. Se o mal vem, se vem afligir-te, se a batalha chega, se o inimigo vem armado com tudo contra a tua vida, contra a tua casa, contra os teus filhos, lute em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a sua vitória. Então nós temos que conhecer este campo. Nós sabemos, como falamos, irmãos, onde o inimigo, o adversário gosta, né, de lutar, de nos enfrentar, campo de batalha, a nossa mente. Então nós temos que manter a nossa mente ocupada com as coisas de Deus, né? Nós temos o nosso dia a dia, temos que trabalhar, temos que buscar comida, preparar comida, enfim, você tem as suas atividades do dia a dia, os envolvimentos, mas precisamos manter a nossa mente blindada. A palavra de Deus tem que estar em nossa mente. A nossa mente tem que estar renovada, né, pelo poder do Espírito Santo. A nossa mente tem que estar conectada com Deus, né? Conectada com o Senhor. Isso não impede de nós falarmos com outras pessoas, isso não impede de irmos ao mercado, de irmos trabalhar, de irmos para a faculdade, para o colégio. Não impede de nós, né, fazermos tudo isso. E ao mesmo tempo estarmos aí conectados com Deus, ligado com o Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui, irmãos, não vamos entrar detalhadamente devido ao tempo, mas as armas que o apóstolo Paulo fala aqui, pois é importante, né, nesta batalha, se não é uma batalha visível,
né? Se quando você vê o inimigo, você já olha ali e vê, pô, o camarada é grande, né? Eu vou ter que convidar mais alguém para me ajudar nessa batalha, ou vou ter que pegar umas pedras, ou vou ter que pegar alguma arma. Você vai ver que o inimigo, ele vem como ele vem com tudo, né? Quando você enxerga como aconteceu lá a situação de Eliseu, né, e o seu moço Geazi, né, que quando ele está lá em Dotã, que é dali o Senhor mostra para ele as artimanhas do rei, enfim, e depois lá alguém diz para o rei que isso é um profeta, um homem de Deus, está fazendo isso, tal lugar, e eles enviam aquele exército, né, envia lá soldados a cavalo, armados com escudo, espada, lança, para prender um homem, né? Um homem, o seu ajudante ali, o seu moço, né? O seu auxiliar, e mandam para prender ele. E quando chega na parte da manhã, esse moço se levanta para fazer os preparativos ali, certamente preparar algo para comer, para desayuno, algo parecido. Então ele se levanta, e quando ele vê aquele monte de soldados lá, ele grita, né, apavorado: ai, meu Senhor, estamos perdidos, estamos encurralados, o inimigo é grande, não tem como escapar, não tem como fugir. Mas quando ele olha no olhar físico, dentro da ótica física, né? E quando Eliseu ele vem olhar, Eliseu, né, que em contato com Deus, ligado com Deus, ele já olha na ótica espiritual. E quando Eliseu olha, ele olha cavalos, né, e carros de fogo que estão cercando aquele lugar em maior número, né? Então, quando olhamos, né, aí dentro, como olhou o moço lá de Eliseu, Geazi, né? Como ele olhou dentro da ótica aí, física, se nós olharmos o inimigo, olha, vamos escapar, vamos fugir enquanto dá tempo, né? Mas quando nós, a nossa fé, ela sobressai, a nossa fé se agiganta dentro de nós, nós começamos a ver, né? Aleluia! Pode ser grande, pode ser enorme, né? Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que vem contra nós, ou daquele que está no mundo, do inimigo que se levanta contra nós. Maior é aquele que está contigo, maior é aquele que nos comprou, maior é aquele que cuida de você, que cuida da sua igreja. Nós vimos também, irmãos, né, antes de entrarmos aqui sobre a armadura, rapidamente, nós vimos também dentro aí de um exemplo, quando os filisteus, lá no Vale do Carvalho, eles afrontavam o povo de Israel, eles afrontavam os israelitas, né, e junto com eles os filisteus estavam trazendo ali um gigante, um homem de quase 3 metros de altura, um guerreiro experiente, para afrontar Israel, né, e pedir alguém ali para lutar por Israel, se colocar nesta batalha. A guerra era a guerra contra os filisteus, contra os israelitas, mas naquele momento, aquela batalha era um confronto, né? Confronto físico ali, de um homem contra outro homem, para ver qual deles ia ser o vencedor, né? E quando ali saísse o vencedor, aquela nação, ou aquele povo que foi vencedor, eles teriam então agora, eles teriam aí já como que o domínio sobre a outra nação. Nós vimos ali que o povo de Israel, os israelitas, estavam tudo lá entrincheirado. Estava alguém afrontando, o inimigo estava lá afrontando, o inimigo estava lá dizendo palavras, agredindo com palavras.
e não aparecia ninguém para ir lá e enfrentar. Esse inimigo estava ali afrontando, desafiando, porque ele queria o domínio. Se ele ganhasse aquela batalha, ele ia dominar Israel. Então ele lutava por um domínio. É exatamente o que o nosso adversário faz. É exatamente que este adversário que vem nestas batalhas espiritual contra nós, ele quer o domínio, quer dominar a nossa mente, quer dominar o nosso coração, quer dominar a nossa vida, a nossa família, quer dominar a nossa casa. É exatamente o que ele quer fazer, fazendo de nós seus escravos, levando-nos para as trevas outra vez. E era exatamente o que estavam lá fazendo, né? Os filisteus afrontando através do gigante Golias, afrontando lá o povo de Israel. Mas Deus tinha ali, né? Tinha ali uma arma, né? Podemos dizer assim, uma arma a qual estava ali, né, guardada, reservada para aquele momento. Enquanto os israelitas estavam entrincheirados, né, Deus envia, né, aquela arma chamada Davi, um servo de Deus, cheio de fé no seu coração. Ele enfrenta, ele entra para aquela batalha, né? Ele pede permissão, né? Ainda que desprezado ali, né? Por alguns deles, Eliabe, o seu próprio irmão, né? Que quer dizer, Eliabe quer dizer Deus é Pai. E nós vimos aí que o camarada tinha um bom nome, bonito nome, podemos dizer até nome de crente, mas não tinha esta fé em Deus, era só uma aparência, né? É só uma aparência. Estava ali como um lutador, como um guerreiro, né? Um nome bonito, Deus é Pai, mas só que ele, na hora de lutar, na hora de enfrentar o inimigo, ele não foi. E agora quando Davi diz, eu vou lá, eu vou enfrentar esse incircunciso aí que está afrontando, né? O nosso Deus está afrontando Israel. Ele foi para a batalha. Irmãos, nós temos que entender que o Senhor é conosco. Nós temos a presença do Senhor. E há momentos que nós temos que sair de trás das trincheiras. Não podemos ficar só nos escondendo, viu? Alguém tem que ir para a batalha. Alguém tem que enfrentar o inimigo. Alguém tem que enfrentar, né? E seja a batalha que for, né? Ali é claro que a coisa era difícil, era o gigante, né? Como foi a batalha de Elias, o profeta Elias, lá no Monte Carmelo, né? Contra aqueles profetas de Baal e de Aserá ou de Acera, né? Aqueles 850 profetas a qual ele enfrenta ali naquela batalha, uma quantidade de homens, ele vai para aquele desafio, enquanto outros estão lá guardados, claro, guardado pelo Senhor, mas havia 7.000 que o Senhor reservou, que não se dobrou diante do inimigo. Mas alguém tem que ir para a batalha. Às vezes o inimigo está ali afrontando a tua casa, afrontando a tua vida. Você tem que entrar nesta batalha, né? Você tem que entrar nesta batalha. Outro dia, né, a gente viu que eu disse, olha, o inimigo está aí se levantando, está começando a rondar, né? O inimigo está afrontando, né, como estava Golias afrontando lá os israelitas. Disse, para aí, alguém vai ter que lutar, vamos entrar para a batalha. Vamos nos remangar, vamos pegar as armas que o Senhor nos deu e vamos para a guerra, vamos para a batalha, em nome de Jesus, e vamos entrar para vencer, né? Vamos entrar aí com fé, aleluia, que o Senhor vai pelejar por nós, como disse Davi, né? Eu vou a ti, né, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou marchando contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então o inimigo vem para dominar, ele quer dominar a tua mente, o teu coração, ele quer se apropriar, ter o domínio sobre a tua vida. Mas lute, né? Lute, não fuja, não recue, né? Mas
lute em nome do Senhor Jesus, né? Fugir é do pecado, como fugiu José, né? Mas agora o inimigo, nós temos que nos posicionar, temos que ficar firmes em nome do Senhor Jesus. Pedro não disse fujam, mas Pedro disse ficai firmes na fé, estejam firmes. Né? Se nós lermos lá, irmãos, aqui rapidamente, né, em 1 Pedro, quando Pedro fala esse conselho que o inimigo está ao redor, ele disse assim no versículo 9, ao qual resistir firmes na fé. Resistir firme na fé, não é fugir, viu? Você não foi chamado para fugir. A batalha espiritual se vem, entre para a batalha em nome do Senhor Jesus, né? Vá aos pés do Senhor, né? Agora, tome posse desta armadura espiritual e se coloque na presença de Deus e coloque a tua fé em ação e lute em o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Aqui, irmãos, as armas espirituais, né? A armadura completa, conforme disse o apóstolo Paulo, né? Ele tendo esta visão de Deus, né? Vendo lá aquele soldado romano vestido com essas armaduras, então ele começa a trazer aí este ensino para a igreja, para nós, e tomando aí esta armadura espiritual, né? A imagem que o apóstolo Paulo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Armadura completa de um soldado fortemente armado, viu? Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, quem vai te dar essa armadura é Deus. Por isso você precisa estar em comunhão com Deus. Você precisa estar em atividade com Deus. Né? A tua fé tem que estar ativa, a tua fé tem que estar te movimentando, te levando a adorar o Senhor, servir o Senhor, estar envolvido, congregado com os santos, adorando a Deus. Aleluia! As armas indispensáveis de defesa. Nós temos as armas de defesa. Paulo lista as armas disponíveis aos soldados do Senhor. Primeiro, cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade, facilita a movimentação ao soldado no combate. Né? Você não pode estar aí preso a alguma coisa, você tem que estar, ter essa mobilidade, né? Ter esta movimentação facilitada. Você não pode estar preso aí a alguma outra coisa. Isso significa usar a verdade como cinturão. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo, e que é a integridade do soldado. 2 Coríntios 13:8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Né? Jesus, né, ele fala em João 31 e 32, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, aqueles que criam no Senhor, né, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, permanecendo na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Glória a Deus! E o Senhor também diz em João 14:6, disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade
e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então precisamos estar cingindo os nossos lombos com a verdade. Porque uma coisa, né, irmãos? Há muita mentira por aí. E quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira que o Senhor falou? Está lá em João 8,44, né? Quando o Senhor fala quem é ali o diabo que é o pai da mentira. Então nós temos que estar cingindo o lombo com a verdade. Somos da verdade. A verdade a qual conhecemos através da palavra de Deus. A verdade, vamos conhecer a Cristo, Cristo que nos liberta, Cristo que nos transforma, Cristo que nos dá força, Cristo que nos ajuda nesta batalha, aleluia, porque é no nome dele, né? Nós oramos no nome do Senhor, nós pregamos no nome do Senhor, nós oramos pelos enfermos no nome do Senhor, nós expulsamos demônios no nome do Senhor Jesus, é através do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Próxima, aqui a vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, principalmente o coração. O Vinícius botou um guerreiro ali, ó, viu? Tem que estar preparado assim. Aleluia. Glória a Deus. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, principalmente o coração. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece, irmãos, muitas vezes, né? Coração fala de sentimentos, né? E muitos dizem, meu sentimento, ferindo os meus sentimentos, aquela coisa. E o inimigo vem aí, né? Vem muitas vezes para ferir aí, né? E nos colocar aí plantar ali esta raizinha de amargura, né? Que isso é perigoso, que ela pode desenvolver, crescer e contaminar até outros, trazer um prejuízo. Então é importante nessa couraça da justiça que ela nos dá esta proteção. Nós sabemos que somos justificados pela fé, temos paz com Deus, então não há nenhum dardo inflamado do inimigo que vai nos atingir ali, nos afligindo o nosso coração, removendo esta paz que o Senhor nos deu, que está no nosso coração. Terceiro ponto, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo, né? Hoje nós vimos, irmãos, lamentavelmente a igreja, né, tem deixado de cumprir com este ide do Senhor, de pregar o evangelho, de levar as boas novas de salvação. Nós vimos a igreja, né, se distanciando desta tarefa que o Senhor nos deu, tão importante, tão significativa, né? Estamos aí com os nossos pés calçados, né, na preparação do evangelho. Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo 16, ele disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós não podemos nos envergonhar.
Temos que procurar evangelizar, falar de Cristo, testemunhar de Cristo, nos identificar como servos do Senhor, como cristãos, como temos algo especial em nós, algo que possamos dar para os outros, oferecer aos outros, né? Então precisamos estar com os pés calçados, né? Ter aí, ter esta firmeza, essa estabilidade, e a qual o Evangelho nos proporciona, e também nos dá esta prontidão, você como soldado de Cristo Jesus, testemunhar de Cristo. Às vezes, quantas pessoas que encontramos se lamentando, se queixando, né? Até mesmo pensando em suicidar-se, pensando em abandonar família, abandonar casa, abandonar tudo, querendo desistir, pessoas metidas em tantas situações difíceis, problemas difíceis, mas você que tem Cristo, você que foi salvo por Cristo, você que é conhecedor do Evangelho, você que tem os seus pés calçadinho, né? Bonitinho, aleluia, fale, não se envergonhe, testemunhe de Cristo Jesus, fale que há esperança, que há saída, que há uma porta a qual esta pessoa pode entrar e ser abençoada. Também tomando sobretudo o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários, né? Esses dardos que vêm aí para nos atingir, né? Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparada pelo diabo, né? Quantas rebeliões aí que ele é o causador disso, né? Ele é o camarada que iniciou esta rebelião já lá, né, nos céus, se rebelando contra Deus e levando uma terceira parte dos anjos a se rebelar contra Deus, imagina? Então, quando a gente vê essas divisões por aí, irmão Vinícius, esses que são levados a fazer divisões, nós vimos que isso já já teve origem lá no céu, teve origem lá pelo próprio adversário, o Diabolos, né? Que fez esta divisão lá, querendo colocar seu trono acima de Deus, aqueles que não aceitam liderança, aqueles que não estão de acordo com liderança, que não sabem se submeter, que querem fazer aquilo que agrada o seu coração e conforme os seus pensamentos. Então, essas divisões, mas este escudo, né, que é a fé inabalável em Deus, ele nos protege. Ele nos dá esta proteção, porque estas pessoas muitas vezes usadas pelo inimigo, pelo diabo, querem lançar os seus dardos para te atingir, para nos atingir, aleluia, mas o Senhor nos dá esta arma, né? Aleluia, o escudo da fé. 1 Pedro diz 5:9, a qual nós já falamos aqui, ao qual resisti firme na fé. Resista firme na fé, não recue, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Já estamos indo para o final, viu? Segure um pouco mais conosco aí, participe conosco. No final eu quero orar por tua vida, eu quero orar por você, por tua casa. Gênesis 15:1 diz: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, olha só, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Não temas, Deus é teu escudo. Se você tem a presença do Senhor Jesus, seu Espírito Santo está na tua vida, você aceitou a palavra do Senhor, a palavra do Senhor está em tua mente, está em teu coração, então o Senhor, Ele é teu escudo. Como disse
Deus para o seu amigo Abraão, né? Dizendo: não temas, não tenha medo, não te aflige, porque eu sou teu escudo. E onde é que fica o escudo? É nas costas? Onde é que é? O escudo fica na frente, né? É para ser usado na frente. O escudo está ali. Oi? Defesa. É a defesa. Ele é a nossa defesa. Então o Senhor é aquele que te defende. Oh, querido irmão, querido amigo que está nos assistindo, é Deus que te defende. Então, quando você entrega a sua vida para Ele através de Jesus Cristo, você aceita o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador da tua alma, aleluia, então Deus passa a ser a tua defesa. Quando vir lá o inimigo afrontar, vai para a batalha, porque Deus irá contigo, como fez Davi, né? Saul queria dar a ele a sua armadura. Davi disse: não, isso aqui não dá, não serve em mim, a que é tua, né? É a tua armadura, ela foi feita especial para o teu tamanho, é para você usar, não é para mim usar. Davi não pôde usar aquilo ali, mas ele estava com a armadura a qual Deus lhe deu. O escudo da fé estava com Davi. Deus, o escudo de Davi, estava lá com ele. Aleluia! E da mesma forma o Senhor vai estar com você nesta batalha. Não tenha medo, não temas, mas fique firme, resista no nome do Senhor Jesus. Deixa, se o inimigo está gritando, como gritava Golias, afrontava Golias, né? Dizendo o que pensa, o que estão pensando, né? E enfim, afrontando o povo de Israel, afrontando a Davi, menosprezando Davi. Palavras, né, ofensivas. Deixa o inimigo gritar, deixa o inimigo falar o que quiser falar. Você não pode arredar o pé da batalha. Fique ali firme, porque Deus está com você. Deus está à tua frente como teu escudo. No momento certo, o inimigo vai ser colocado por terra, como foi colocado o gigante Golias por terra, né? Uma pedra que Davi pega e coloca em sua funda foi certeira na testa daquele gigante, e ele cai, ele tomba ao chão. Então Davi, aleluia, dá o brado de vitória, né? Tirando a cabeça daquele gigante, terminando de uma vez com o inimigo, dizendo: você não tem mais, aleluia, vantagem contra nós, somos agora vencedores, você não terá domínio contra nós, nós que estamos dominando este lugar, e você foi chamado para dominar, para possuir aonde colocar a planta dos teus pés. Esteja firme no nome do Senhor Jesus. Oh glória, já sentimos aqui a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Louvado é o nome do Senhor, glorificado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. O capacete da salvação, para irmos já para o final aqui, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação. Que já recebemos em Cristo, e a convicção da plena salvação no último dia. Meus irmãos, aí na nossa mente, nesse campo de batalha que o inimigo quer colocar as suas dúvidas, nos confundir, mas nós que aceitamos o Senhor e estamos com Ele, estamos caminhando de fé em fé, estamos guardando a sua palavra, estamos praticando a sua palavra, temos que estar seguro, certeza da salvação, estar com esse capacete bem colocado em nossa cabeça para estar protegido, porque o adversário ele tenta a todo custo atacar os seguidores do Senhor Jesus. Nesse cenário, a mente do cristão é sempre seu alvo mais cobiçado. Ele cobiça a tua mente. Satanás tenta lançar dúvidas e maus pensamentos na mente do cristão,
com a finalidade de corrompê-la, fazendo apartar da simplicidade que há em Cristo. Então nós temos que ter este cuidado, e o apóstolo Paulo escreveu lá aos Romanos 12:2, dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, ao sistema deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a tua salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então esteja protegida a tua mente com o capacete da salvação, para o inimigo não atingir ali. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Vamos agora aqui para uma arma, a qual nós podemos, uma arma ofensiva. Aleluia, a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Você pode tanto defender-se com ela, como atacar também o inimigo. O termo grego para ela é machaira, identificada como uma espada curta, né? E se ele está falando ali do romano, o romano usava um espadão daqueles bem grandão, né? Como usava alguns. Geralmente a espada do soldado romano é uma espada curta, né? Que ele tem mais agilidade para poder usar, né? Tanto defende como para atacar, enfim, e ela se torna leve, né? Ali tem uma espada pequena ali que o Vinícius está mostrando ali, provavelmente tipo aquela ali, né? E é identificada como uma espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. É a batalha espiritual, né? É a batalha que acontece, a qual nós precisamos estar aí preparado. E a espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e o versículo 2, ele diz que a palavra, né, ou melhor, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, né? Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, e nós vimos isso lá na tentação de Jesus, né? No Monte da Tentação, no capítulo 4 de Mateus, versículo 1 a 10, nós vimos aí o Senhor fazendo uso da palavra de Deus, né? Vencendo o inimigo através da palavra. Ele não precisou sair no soco com ele, no chute, ou mostrar força para ver quem é mais forte ou quem é mais fraco. Simplesmente ele usou a palavra. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é penetrante, a palavra de Deus bota o inimigo a fugir. O inimigo não resiste à palavra de Deus. Faça uso, aleluia, da espada do Espírito, e você será o vencedor em nome do Senhor Jesus. Isso é para derrubar também as fortalezas de Satanás, né? As heresias, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos que estão infestados por aí, vendendo um evangelho barato, né? Um evangelho acessível a todos, um evangelho sem compromisso, que não te leva a você aceitar um Senhor e Salvador, mas apenas te apresenta um Salvador, um ajudador, um curador, né? Aquele que pode te restabelecer, te curar,
lugar, enfim, é o que apresento, mas o verdadeiro evangelho é o evangelho que nos apresenta um Senhor e Salvador, aquele que tem o domínio sobre a nossa vida, aquele que nos comprou com o seu precioso sangue, e quando nós somos comprados, nós temos a marca dele em nossa vida, então o diabo não pode nos tocar. Mas infelizmente, né, meus queridos irmãos, estas fortalezas de Satanás, essas doutrinas aí do não faz mal, estas doutrinas que estão por aí infestando em todos os lugares e procurando penetrar em todos os lugares, e até mesmo na igreja, né? Que o Senhor Deus nos dê graça, que o Senhor Deus nos ajude para que possamos fazer bom uso da espada do Espírito e colocar o inimigo a correr e vencer estas fortalezas de Satanás em nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios 10:4, eu creio que a Marta estava participando ali também, colocando neste versículo, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Tem gente que quer vencer no grito, né? Na intimidação, né? Querem peitar, querem dizer, não, eu sou mais forte, eu tenho condições. É que nem o Golias lá, né? Grandão, daquele tamanho, quase 3 metros de altura, guerreiro, forte, uma baita espada. A minha espada é maior, a minha espada é grandona, a minha lança é grandona, o meu escudo é grandão, e tudo, né? Eu sou mais forte, eu tenho mais capacidade. Não fique intimidado, não, aleluia, porque as nossas armas não são carnais, viu? Não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortaleza. Então não tenha medo, não teme, em nome do Senhor, não temas, viu? Não fique com medo, não fique lá entrincheirado. Eu estou nesta dificuldade, a batalha, tanta batalha. Vai para a guerra, vai para a luta em nome do Senhor, vai para a batalha. Adquira no Senhor Deus esta armadura espiritual. Busque em Deus, entre em contato com Deus. Peça esse revestimento, te fortaleça em Deus. Adquira esta força em Deus e vá buscar a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Para concluir aqui, a vitória da igreja. O horário já passou, gente. Meu Deus do céu, passou tão rápido. A vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelência, grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Não tenha medo. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Aleluia. Então esteja aí revestido com a armadura de Deus. Louvado é o nome do Senhor. A batalha está aí, a batalha espiritual é real. A Bíblia nos mostra, o apóstolo Paulo nos mostra. Então, meu querido irmão, eu e você e os nossos demais irmãos de todo o mundo estão aí passando por momentos, batalhas espirituais, mas temos que estar seguro que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Glória a Deus, Deus te abençoe, Deus te fortaleça com estas palavras, que o Senhor venha fortalecer, aleluia, o teu coração, a tua vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos irmãos aqui participando conosco, deixando, né, aqui o seu comentário, enfim, sugestões, né, que Deus